Salve! Você está no terceiro milênio, e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: a vida da aparência é uma vida de mediocridade. Um salve para você que está assistindo o programa Terceiro Milênio, para você que gosta de cultura, para você que gosta da cultura racional, para você que colabora com a cultura racional do Terceiro Milênio. Muito obrigado pela sua colaboração, muito obrigado pela sua participação. A vida de aparência é uma vida de mediocridade. Nas sociedades esclarecidas, por exemplo, a mediocridade, essa qualidade tão aceitável, ocupa sempre o alto posto, enquanto o mérito encontra um reconhecimento tardio ou não encontra nenhum. O mesmo ocorre em todas as coisas. Essa máxima é de Arthur Schopenhauer. Estamos cheios de informações e vazios de sabedoria. Ficou a vida desvalorizada, depreciada, não enxergando o valor do tempo, uma vez que a vida material é só uma centelha que se apaga sem mandar recado. Vivem pleiteando as conquistas, sempre com 1000 preocupações, preocupações fora do limite, que vão consumindo o corpo e a vida, a beligerância imperando, as guerras imperando, a guerra pessoal, as guerras sociais, as guerras bélicas que parecem que nunca vão ter fim. Os conflitos, de um modo geral, gerados pelas ilusões de melhorar a vida material, o progresso material que está em declínio, juntamente com uma civilização que usa o pensamento falido, que não consegue ter uma separação do que é ilusão e do que é realidade. A humanidade vive afogada em interesses superficiais, interesses egoístas que consomem o íntimo, que consome o ínfimo tempo do corpo material, lutando para o enriquecimento material, e o que parece imperar é a pobreza interior e a mediocridade, que é provada pelo simples fato de se jogar fora o que se tem de mais precioso, que é o existir em forma humana. Não basta só ter vida, é existir em uma forma humana com capacidade de progredir positivamente em direção ao cosmos superior. A vida contemporânea, o mundo contemporâneo, apresenta tantas informações, milhões de informações, chegando todos os dias. O mundo cria aproximadamente 402 milhões de terabytes de dados, o suficiente para preencher bilhões de smartphones. Só para termos uma ideia, 1 terabyte de armazenamento pode guardar aproximadamente 250 filmes em alta definição, mais de 6 milhões de páginas de documentos ou cerca de 250 mil fotos. Isso é o armazenamento em alta definição de apenas 6 milhões... Perdão. O mundo cria esses 400 milhões de terabytes de dados, o suficiente para preencher tudo isso. E isso é chegando todos os dias em nossos aparelhos e as informações de um modo geral. Isso é genérico. Essas informações que são criadas todos os dias no mundo vai gerando conhecimento e não gera sabedoria. Não quero dizer que o conhecimento seja algo ruim, pelo contrário. Conhecimento é algo muito bom, desde que ele seja positivo. Existe uma janela entre conhecimento e sabedoria. Quando o conhecimento é colocado em prática, quando se usa a reflexão para uma boa compreensão entre o que é ilusão e o que é real, e esta reflexão leva o ser humano a se conhecer, leva ao conhecimento do eu interior em sintonia com o universo. Este conhecimento sobe de degrau, passa a ser sabedoria. A sabedoria é pessoal a cada ser, é a forma de teoria, reflexão, desenvolvimento e prática.
Fora da reflexão e da prática, fica só no campo do conhecimento e não do desenvolvimento. Está mostrada uma das diferenças da cultura artificial para a cultura natural, a cultura racional. Veja que vivemos na época da informação e do conhecimento. E, repetindo a colocação anterior, a beligerância, as guerras parecem não ter fim. Quanto conhecimento tem a humanidade? E as pessoas se vangloriam destes conhecimentos e não debelaram os conflitos e o sofrimento. Por quê? Valorizam mais a aparência, a ilusão, a fantasia e a mediocridade acaba prevalecendo e a sabedoria ficando para o lado. Aquilo que não tem garantia nenhuma, que é a vida material, que é uma ilusão sendo valorizada, e com isso o tempo passa sem o saber verdadeiro, que é o que faz o ser humano se conhecer. Lembrando que o maior patrimônio da vida é se conhecer. Aí está o verdadeiro conhecimento, o saber verdadeiro, a sabedoria. O universo em desencanto, tirando a ilusão, desencantando, mostrando a verdadeira vida, mostrando onde está a vida de aparência, sem hipocrisias, sem sofrimentos, o verdadeiro saber, a verdadeira sabedoria. Desencanto para a cultura racional também quer dizer amor puro e generoso. Diz aqui algumas passagens dos livros de cultura racional, Universo em Desencanto. Qual é o valor do nada? Nada, mas por viverem na categoria de animal, é que viviam aí ocupadíssimos com o nada, como coisa que o nada tivesse valor, e por isso tudo acaba em nada, com essa mediocridade sem limite, se aborrecendo por tudo, se contrariando por tudo, discutindo por tudo, brigando por tudo, guerreando por tudo, matando uns aos outros por nada. Enfim, é uma vida que se tornava um caos de misérias, se apaixonando pelo nada. E assim vejam como eram tão desequilibrados, e por serem desequilibrados desta maneira, é que o sofrimento e o estrangulamento, a ferocidade, as ruínas de todos se multiplicavam por dar valor àquilo que não tem valor. Valorizar aquilo que não tem valor nenhum, que valor nenhum tem. Que valor tem o nada? Nada. Eram assim desse jeito pela justa causa e razão de estarem sendo governados pelo fluido do animal irracional. O fluido elétrico e magnético, justamente a parte animal do corpo, que fazia com que todos fossem inconscientes e vivessem como bicho. O bicho, por ser inconsciente, quer dar valor ao nada, briga pelo nada, se estrangula pelo nada, se devoram uns aos outros pelo nada, se aborrecem pelo nada, zangam pelo nada, devido a estarem ligados e governados por esses dois fluidos, fluidos do animal irracional. Diz o racional superior, ele enfatiza sempre, que é o autor dos livros Universo em Desencanto. Tratem de ler e reler para se imunizarem o mais depressa possível e voltar ao seu mundo de origem, para acessar o sofrimento da vida e o sofrimento do corpo desta vida em matéria elétrica e magnética. Não perder tempo com esse nada, não estarem iludidos pelo nada, pois o iludido sofre as consequências da sua mediocridade. A vida do animal racional estava constituída como a vida do animal irracional. Por isso, seu feito era matéria, como quem diz, sou de matéria, a vida de matéria, termos de viver de matéria, só de matéria e pela matéria, vivendo assim horrivelmente como um animal irracional, por estarem ligados a este mundo elétrico e magnético, ao mundo de animal irracional. Éramos mesmo de uma mediocridade que não tem qualificação. Éramos medíocres demais por estarmos dominados pelas aparências, por estarmos dominados pelo magnetismo, pela grande força magnética da influência da matéria. Estávamos magnetizados e, por isso, sofríamos como verdadeiros condenados e sem saber por quê. Hoje estamos sabendo por que de tudo isto, porque desta vida sem valor, a vida do nada, e por isso todos sofríamos, todos sofriam. O sofrimento era o maior tormento da vida de todos.
Isso, palavras do racional superior. Eu sempre gosto de lembrar e frisar sempre que é um habitante do mundo racional, autor dos livros de cultura racional. E nas obras-primas Francisco de Assis, você que acompanha o programa sabe que foi uma obra antiga, um dos primeiros livros da cultura racional, diz o seguinte, lembrando que é uma linguagem da época, uma linguagem muito antiga, uma linguagem também espiritual. Filhos, questioneiros, filhos embusteiros, o embuste é o vosso travesseiros, cegos com cabeças de topeiros, galhardões, farrodões, brincalhões, sugestões, pantominas e questões de vida, a medíocre das contradições apuradas nas vossas formações e direções amortalhadas, que só tiram assim todas as noções para virem aprender em outras transformações, que são as reencarnações, sofrer para chegar a ter estas noções e bastante sofrer para não procurar questões, fazendo por descompreender as noções verídicas, informações que aí estão ao alcance de todos os beócios e os que se consideram grandes altaneiros, de vibrações mortalizantes. Salvos serão todos os filhos que se preocupam com as forças superiores. Um espírito de julgo errante, de transmontanas encarnações de sofrimentos para aprender o julgo da vida anterior, sublemáticos, autênticos, na divulgação eclesiástica da vida sulfúrica, impudentes, colaboriosas nos gozos chocantes, a que mortífera, pungente, ardente, da tribulação clamorosa das vaidades peregrinas, secando todas as doutrinas fecundas, vãs e mediocrinizadas pelos afãs que a ignorância cobre, a indulgência acode, encerrando-as longas que turbilhões de pontomas acolhem por desterrados agnônimos trucidantes do texto de Deus. Universo em desencanto, cultura racional, para encerrar de vez essas idas e voltas aqui na vida material, para encerrar de vez essa total mediocridade. Muito obrigado. Passo aqui a palavra para os demais. É verdade. Vou ler um pequeno texto aqui do primeiro volume da obra, porque a vida de aparência é uma vida de mediocridade. O Bira citou muitas fontes ali, mas os antigos todos da cultura racional que eu conheci diziam está tudo no primeiro volume, e eu continuo com essa percepção também. Página 118 da primeira edição. A vida se resume numa rasura de descompreensão, e os viventes, na mesma hora que estão se compreendendo, descompreendem-se. Quanto mais não seja, vivem compreendidos por uns tempos e ficam descompreendidos depois. Pela rasura da vida, pelos eflúvios dos epopérios, pelos crisantemos murmurantes, pelas grinaldas de fraudes criadas sem limites, que subjugam os seres a viverem assim estupidamente. E assim, em todos os meios, tudo vive na pálida, empáfia e estúpida vida de Cleopantomas. Cleopantomas quer dizer criados com autoridade para chegarem à maioridade sem ter o tirocínio verdadeiro das coisas, para poderem viver sem se aborrecer. Aonde existem os aborrecimentos, existe o atraso. Aonde existem os queixumes, está o atraso e o sofrimento. O que vale o vivente se aborrecer hoje, se amofinar tanto e daí a pouco estar alegre e contente? Quem se aborrece é um atrasado, é um Cleopantomas. O vivente que aprende a não se aborrecer é um vivente com muito equilíbrio racional. E o vivente que por tudo se aborrece é um desequilibrado, é uma fera, é um mal-educado com o título de civilizado sem o ser. Portanto, o vivente inteligente, o rei dos sábios, não se aborrece nunca por coisa alguma. O vivente medíocre se aborrece por tudo e sofre as consequências da sua mediocridade. O vivente que tem equilíbrio racional não dá importância ao medíocre, ao que este faz, ao que este diz, e se encara o medíocre como deve ser encarado. Portanto, o mundo está tão longe do equilíbrio racional e por isso vivem como feras, em desentendimentos, sem saberem o que fazem, sem saberem que tudo isto não adianta nada. Outras tantas citações do primeiro volume que tem a ver
100% com esse título, A Vida da Aparência é uma Vida de Mediocridade. O artifício é o império das aparências. Isso não achei a página. A ilusão burrificou todos. A primeira edição sempre, tá? Página 232. As aparências ludibriam e depravam o vivente. Página 208. A escola do mundo é a escola do mal, por isso a malícia é reinante nos pensamentos dos viventes, pensam mais mal do que bem. Página 101. E no amarelão, um trecho aqui pequenininho para a gente terminar. Terceiro livro amarelo. A palavra é desinteligência. Existe sim, tá, gente? Eis a razão das guerras de conquistas para melhorias de postos, pequenos e altos, de pouca e grande relevância, sempre nessa desinteligência infernal, no mundo onde as guerras são constantes entre os povos. Então, a questão aí é que o artifício, né, formado por bytes, o Bida deu até a quantificação da produção diária de informação, mas a informação ela tem que ser organizada, né? Se ela for mais ou menos organizada, ela se torna algum conhecimento. E esse conhecimento tem que ser baseado na natureza para ser uma sabedoria, para ter utilidade prática na mentalidade humana, né? Conforme essa organização. A gente sempre fala de exemplos de neurociência, e logo no início dos anos 2000, uma publicação de neurocientista Ramachandran, radicado nos Estados Unidos, indiano, ele deu exemplo de uma aranha que produz uma teia finíssima e é a maior resistência de fio conhecida. A NASA se interessou, outras aplicações militares, sempre em primeiro lugar, mas a aranha só sabe fazer aquela teia para um próximo almoço ou jantar, né? Chama-se conhecimento implícito. Ela não sabe fazer mais nada com isso. E o ser humano, se tiver a capacidade de reflexão, e é para ter, ele pode ter um conhecimento explícito, né? Pela reflexão. Então, o alfabeto artificial ele não é baseado na natureza, ele é só para lapidar. E a cultura racional é baseada na natureza, no autoconhecimento, e aí é a verdade das verdades. A pessoa passa a ter o equilíbrio na sua vida, passa a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para o primeiro mundo, e faz por onde voltar, desenvolvendo o raciocínio na cultura dele, lendo o conhecimento racional que está nos livros Universo em Desencanto. Palavras do racional. E todos vivem de aparências, aparentando que são o que não são, mascarados. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!